porque agora a gente vai falar de CPMI do INSS. A repórter Camila Xavier vai nos dizer o que é que rolou na comissão nesta quarta-feira. Muito boa tarde, Rafael, todo mundo que acompanha o Agora Metrópolis. O presidente da CPMI do INSS, Carlos Viana, concedeu uma coletiva de imprensa durante o final, bem no finalzinho da manhã, aqui no Senado Federal, para comentar a decisão do Supremo Tribunal Federal que liberou a dirigente do Palmeiras, mas principalmente presidente da Crefisa, a Leila Pereira, por isso que ela foi chamada à CPMI do INSS. Então, essa coletiva foi para comentar essa decisão do ministro Gilmar Mendes, que a liberou de comparecer aqui à CPMI. Ela que viria na condição de testemunha, mas conseguiu um habeas corpus que tornou facultativa a sua presença, proibiu a CPMI de realizar uma condução coercitiva, ou seja, escoltá-la de forma a obrigá-la a vir para a CPMI. Então, Carlos Viana afirmou que está indignado com essa decisão. Ele já havia se manifestado mais cedo por meio de nota, dizendo que essa decisão, realmente condenando a decisão, se disse indignado, e ele falou também dos próximos passos em relação à CPMI. Isso porque os parlamentares têm estado bastante desmotivados, desacreditados por conta dessas decisões que vem liberando as pessoas que são convidadas a comparecer aqui à CPMI, de prestarem esclarecimentos. Mas ele falou de um outro ponto que também teve atualização muito recentemente, que é a questão da prorrogação do prazo de funcionamento da CPMI. O processo foi, o presidente da CPMI, Carlos Viana, junto com o relator Alfredo Gaspar e o deputado Marcel Van Hatten, apresentaram na sexta-feira passada um mandado de segurança para garantir que a CPMI teria mais 60 dias de trabalho, além do que já está previsto. E aí esse processo foi distribuído lá no Supremo Tribunal Federal, vai ter como relator o ministro André Mendonça, e o presidente Carlos Viana também se pronunciou em relação a isso. Mais cedo, por meio de nota, disse que via com muito bons olhos a relatoria sob a guarda, né, sob o ministro André Mendonça, e falou durante a coletiva aqui de imprensa que caso não seja prorrogada, caso eles não consigam mais tempo para os trabalhos da CPMI, ele já deve marcar durante a semana que vem, quando será a leitura do relatório. Lembrando, Rafael, que o prazo final para os trabalhos da CPMI é o dia 28 de março, que cai no final de semana. Então, ele afirmou que isso precisaria ser feito até a quinta-feira da semana que vem. Então, o relator, ele disse que já tem um relatório muito extenso de mais de 5.000 páginas e que, se for necessário, ele vai marcar, então, para a leitura ser realizada até a quinta-feira que vem, até a semana que vem, para na quinta-feira eles já terem também a votação, a aprovação desse relatório, e afirmou que por conta do tempo não daria para os parlamentares fazerem comentários, haver uma discussão um pouco mais aberta em relação a esse relatório. Lembrando também que nesta semana e também na semana que vem a gente já tem a previsão do que deve acontecer na CPMI. Na quinta-feira, amanhã, aqui na CPMI, eles devem ouvir o CEO do Banco C6 consignado, Arthur Ildefonso Broto Azevedo, pelo menos é o que está marcado até o momento. Então deve haver isso, e também a votação de alguns requerimentos. Existem 3 requerimentos, 2 deles são para convidar o atual presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, e também o ex-presidente Roberto Campos Neto. Eles querem convidar ambos, presidente e ex-presidente do Banco Central, para prestar esclarecimentos, falar um pouco sobre a questão relacionada às instituições financeiras que permitiu esses descontos indevidos de empréstimos consignados nas aposentadorias e pensões de pessoas vinculadas ao INSS. E também eles já conseguiram aprovar, a CPMI já conseguiu aprovar a convocação, a vinda de Marta Graeff, ex-noiva de Daniel Worcaro, que deve vir na segunda-feira
segunda-feira na condição de testemunha. Então a gente aguarda para ver se ela vai de fato comparecer aqui à CPMI, se vai conseguir um habeas corpus e também o que vai acontecer em relação a esse prazo de trabalho da CPMI, já que o próprio presidente Carlos Viana já trabalha com a possibilidade de não se ter uma prorrogação nos trabalhos e de terem que ler o relatório e aprová-lo já na semana que vem. Eu volto com vocês. Bora sair